Olá a todos! No vídeo de hoje vamos conhecer a vida de 5 princesas, cujas histórias estavam longe de serem contos de fadas. De casamentos forçados e perda de filhos a doenças e isolamento, essas mulheres enfrentaram sofrimento, dever e desespero, de maneiras que a história raramente destaca. Então vamos descobrir os destinos reais mais sombrios que você nunca ouviu falar. Para a nossa primeira história, começamos no século XIX na Bélgica. A princesa Estefânia Clotilde nasceu em 21 de maio de 1864, no Palácio de Laken, perto de Bruxelas, Bélgica. O pai dela era o príncipe Leopoldo, herdeiro do trono belga e filho do rei Leopoldo I, o primeiro governante da Bélgica, após a independência em 1831. Apenas um ano e meio após seu nascimento, seu avô faleceu e seu pai tornou-se o rei Leopoldo II. Para o mundo, ele era reverenciado como um poderoso estadista que fez a Bélgica ter importância no cenário global, apesar de seu pequeno tamanho. Ele encheu o país de grandes palácios e majestosos edifícios cívicos, consolidando sua reputação como um governante visionário. Mas por trás da fachada brilhante de seu reinado, a escuridão espreitava. Hoje, o legado de Leopoldo II é de horror. Ele transformou o Congo em um feudo privado, governando-o com mão de ferro e explorando seu povo para obter lucro. Durante seu reinado, milhões de congoleses foram escravizados nas plantações de borracha e sofreram atrocidades. Tragicamente, essas condições, combinadas com doenças e fome, levaram a uma queda acentuada na população congolesa. Então, a riqueza da família de Estefânia foi feita em parte com dinheiro manchado de sangue congolês. A mãe de Estefânia era Maria Henriqueta da Áustria, membro da Casa Real de Habsburgo na Áustria, um país que governou a Bélgica durante a maior parte do século XVIII. Ela e Leopoldo tiveram 4 filhos. A primeira filha, Luísa, nasceu em 1858, seguida pelo único filho, Leopoldo, em 1859. Quase 5 anos depois, Estefânia nasceu, e 8 anos depois disso, eles tiveram a filha mais nova, Clementina. Apesar de todos esses filhos, a vida doméstica da família real belga estava longe de ser feliz. O casamento dos pais deles foi apenas um arranjo político com interesses e personalidades totalmente diferentes. Com o tempo, as tensões cresceram e a rainha Maria Henriqueta afastou-se do marido, passando boa parte da década de 1870 longe dele. Isso intensificou as restrições da vida real. E nos anos seguintes, Estefânia estava prestes a ser arrastada para um mundo muito mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. Os primeiros anos de Estefânia foram marcados por uma tragédia. Em janeiro de 1869, o mundo de Estefânia foi destruído quando seu irmão, o herdeiro do trono, faleceu, mergulhando a família real em luto. Embora tivesse apenas 4 anos e meio, essa tragédia deixou uma marca profunda em Estefânia e iniciou o declínio do casamento de seus pais. Em 1871, a tragédia se repetiu. A Europa ainda lutava contra ondas de doenças mortais, tifo, varíola e a temida morte azul, apelido para a cólera. E não demorou muito até que um surto atingisse Bruxelas. Estefânia, com menos de 7 anos, adoeceu gravemente de tifo. Por semanas, ela ficou entre a vida e a morte, inconsciente, febril e cheia de dores. Sua família temia o pior, mas contra todas as probabilidades, ela sobreviveu. 3 anos depois, Estefânia iniciou sua rigorosa educação, recebendo ensino avançado em várias matérias e tornando-se multilingüe. Embora não fosse mimada, ela e suas irmãs eram ensinadas por disciplinadores rigorosos. Desde 1875, Estefânia se via frequentemente como a mulher de mais alta posição na realeza da corte. Luísa, sua irmã mais velha, casou-se e deixou Bruxelas, e sua mãe também estava frequentemente fora da capital. No inverno de 1878, seu destino foi selado. Ainda adolescente, ela conheceu o príncipe herdeiro Rodolfo da Áustria, único filho do imperador Francisco José e herdeiro do Império Austro-Húngaro. Rodolfo tinha 20 anos, enquanto Estefânia tinha apenas 14, mas o encontro deles não foi por acaso. Esse era um casamento sendo planejado.
Negociações de bastidores estavam a todo vapor. Os austríacos viam Estefânia como uma noiva adequada, alguém que poderia garantir a sucessão ao gerar herdeiros do sexo masculino. A pressão era imensa, e após longas discussões, o casamento foi arranjado em 10 de maio de 1880, e poucos dias antes do seu 17º aniversário, Estefânia e Rodolfo casaram-se em uma grande cerimônia em Viena. Mas por trás do espetáculo reluzente da realeza, nuvens escuras já se formavam sobre a união deles. A vida de casada estava longe de ser um conto de fadas para Estefânia. Não havia grande amor nem afeto profundo, apenas dever. No início, o relacionamento deles era cordial e até feliz, mas logo surgiram rachaduras. Rodolfo tinha uma personalidade volátil, e Estefânia se via presa no palácio, constantemente vigiada e com pouca liberdade. Apesar das tensões, o casamento teve como fruto o nascimento de Isabel Maria em setembro de 1883. Mas, em vez de alegria, Rodolfo recebeu a notícia com uma decepção mal disfarçada. Bem, ele queria um herdeiro masculino para o império. Ela seria a única filha deles e a única descendente de Estefânia. Em meados da década de 1880, ela era estéril. A causa? O próprio marido dela, Rodolfo, não era apenas alcoólatra, mas também um mulherengo inveterado, envolvendo-se com mulheres por toda Viena. Ele contraiu várias doenças sexualmente transmissíveis e a maioria dos historiadores acredita que transmitiu sífilis e gonorreia para Estefânia, tornando-a infértil aos 22 anos. Inicialmente, os médicos culparam a peritonite. Rodolfo havia mantido sua doença em segredo e quando Estefânia descobriu a verdade, já era tarde demais. Traída e humilhada, ela foi consumida pelo ressentimento. Ela se recusava a dividir a cama com o marido, que chegava em casa de madrugada, cambaleando, cheirando a álcool e a outras mulheres. Enquanto isso, Rodolfo, afundando em sua própria miséria, mergulhava cada vez mais na devassidão. No final da década de 1880, era de conhecimento geral na corte que Estefânia nunca teria outro filho. Os casos de Rodolfo continuaram como se nada tivesse mudado, e o pior ainda estava por vir. Entre as muitas amantes de Rodolfo, uma se destacou bastante. Era a baronesa Maria Witzyra. Em 1888, com apenas 17 anos, ela se envolveu com o príncipe herdeiro de 30 anos. Nesse período, o comportamento de Rodolfo tornou-se mais instável, possivelmente pelo agravamento da sífilis. Ele e Witzyra passaram muito tempo em Meiling, um chalé de caça perto de Viena, comprado e transformado por Rodolfo em refúgio particular da corte imperial. No dia 30 de janeiro de 1889, Stephanie recebeu uma notícia chocante naquela manhã. Seu marido, o príncipe herdeiro Rodolfo, e Maria Witzyra foram encontrados mortos em Meiling. O incidente de Meiling, como ficou conhecido, levou a uma investigação e rumores de conspiração, assassinato e até intrigas políticas cresceram durante anos. Mas no final, a verdade era sombria. Rodolfo atirou em sua amante e depois tirou a própria vida. Assim, com apenas 24 anos, Estefânia era viúva e incapaz de ter mais filhos. Curiosamente, na carta que ele deixou para ela, Rodolfo expressou certo afeto, embora não haja dúvida de que seu impacto na vida dela foi terrível de muitas maneiras. Após a morte de Rodolfo, Estefânia esperava voltar para casa na Bélgica, mas havia um problema. Sua filha, Isabel Maria, ainda era uma princesa Habsburgo e a corte imperial se recusou a deixá-la sair de Viena. Estefânia, agora a viúva princesa herdeira, estava presa em uma cidade onde não era bem-vinda. Seus sogros lhe deram as costas e viam sua presença como uma lembrança dolorosa do que havia acontecido com Rodolfo. Durante esse período solitário, ela encontrou conforto em um romance com o conde Artur Podolski, um nobre polonês que esteve ao seu lado nos dias mais sombrios, mas o destino voltou a agir. Podolski, com menos de 40 anos, tinha câncer de laringe.
Uma cirurgia mal sucedida o deixou incapaz de falar e, em março de 1890, ele faleceu. Stephanie, ainda de luto pelo fim trágico de Rodolfo, foi mais uma vez mergulhada na tristeza. Para escapar de suas tristezas, Stephanie viajou extensivamente, percorrendo o Mediterrâneo, Malta, Tunísia, Sicília, Corfu e além, em busca de distração, alívio ou talvez um novo começo. Ainda jovem e capaz de se casar novamente, o rei Leopoldo II tinha grandes planos. Ele queria que Stephanie se casasse com o novo herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, mas esse casamento nunca aconteceu. Em vez disso, no final da década de 1890, Stephanie se apaixonou pelo conde Elemi Lunioi, um aristocrata húngaro. Essa não era uma aliança política, era um casamento por afeto, e Elemi até se converteu ao catolicismo romano na esperança de conquistar a aprovação do rei Leopoldo. Não funcionou. Em carta severa, seu pai recusou aprovar o casamento, não permitindo que a filha se casasse abaixo de sua posição. Apesar disso, Stephanie desafiou seu pai e, em 22 de março de 1900, casou-se com Elemi no castelo de Miramar, perto de Trieste, perdendo seus títulos imperiais no processo. Ao longo dos anos, continuaram as disputas familiares na Bélgica. O pai de Stephanie envelhecia e não tinha herdeiro masculino direto sobrevivente. Foram feitos planos para que seu sobrinho, príncipe Alberto, sucedesse como rei Alberto I. Leopoldo há muito tempo estava furioso com suas filhas por terem se casado abaixo de sua posição e praticamente as deserdou. Seu ressentimento era tão grande que proibiu Stefânia de ir ao funeral da mãe em 1902 e recusou-se a vê-la antes de morrer. Após a morte de Leopoldo em 1909, suas filhas esperavam herdar uma parte de sua imensa fortuna. Em vez disso, elas descobriram algo bastante chocante. Ele deixou quase toda a fortuna para Caroline Lacroix, sua amante bem mais jovem, com quem se casou secretamente 5 dias antes de morrer. Enfurecidas, Stephanie e suas irmãs iniciaram uma feroz batalha judicial que se arrastou por 5 anos. No final, Stephanie conseguiu garantir um acordo de 5 milhões de francos. No verão de 1914, durante uma visita oficial a Sarajevo, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, o homem com quem o pai de Stephanie um dia esperou que ela se casasse, foi assassinado por um nacionalista sérvio, Gavrilo Princip. A morte dele desencadeou uma crise que rapidamente se transformou na Primeira Guerra Mundial. Apenas algumas semanas depois, a Alemanha invadiu a Bélgica, apesar de sua neutralidade, e a terra natal de Stephanie permaneceu sob ocupação alemã pelos 4 anos seguintes. Como a Áustria-Hungria era aliada da Alemanha na guerra, Stephanie se viu em uma posição desconfortável, vivendo no império que ajudava a ocupar sua terra natal. Ela também acreditava que o imperador Francisco José estava, de algum modo, envolvido no assassinato de seu herdeiro, Francisco Ferdinando. Naquele tempo, ela e Elimir estavam longe de Viena. Em 1906, eles se estabeleceram na mansão Russoltzen, no que hoje é a Eslováquia, um dos poucos lugares intocados pela guerra. Lá, Stephanie se dedicou ao trabalho de caridade, encontrando um propósito em um mundo que desmoronava ao seu redor. Após a morte do imperador Francisco José em 1916, Stephanie e Elmi voltaram a Viena para seu funeral e a coroação do novo governante. Apenas 2 meses depois, Elimir foi nomeado príncipe dentro da aristocracia húngara, mas o mundo deles logo desmoronou. Em outubro de 1918, a Áustria-Hungria perdeu a guerra e se dividiu em nações separadas. Embora a maioria da realeza Habsburgo tenha sido exilada, Stefânia e Elimir foram poupados. Eles permaneceram na mansão Rudsoze, embora continuassem viajando com frequência e tivessem uma união feliz. Stefânia e Elimir tiveram uma vida tranquila após a Primeira Guerra Mundial. Nessa época, ela já era avó, pois sua filha teve vários filhos no início dos anos 1900. Porém, o relacionamento de Stefânia com a filha ficou tenso no início dos anos 1920. Isso se devia à vida pessoal e à política de Elizabeth Maria.
Ela era socialista e ficou conhecida na Áustria como a Arquiduquesa Vermelha. Após uma última briga em 1924, Stefânia e sua filha Elizabeth Maria parecem ter cortado completamente os laços, nunca mais se falando. Ao longo dos anos, Stefânia escreveu suas memórias, publicadas em 1935 e em inglês em 1937, como Eu Deveria Ser Imperatriz. No entanto, não era uma autobiografia completa, pois ela mal mencionou o meio século que se seguiu à morte de Rodolfo. Em vez disso, o livro foi dividido em 4 partes, com a seção final intitulada Correspondência Trágica. Ficou claro que a história que ela decidiu contar terminou em 1889. Talvez seus editores soubessem que essa era a versão que os leitores queriam, ou talvez ela simplesmente não quisesse compartilhar os detalhes de sua vida privada desde aquele dia fatídico. Em setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial começou. Stephanie e o marido não viviam próximos à linha de frente, e os países vizinhos escaparam dos piores combates. Porém, no final, o casal ficou preocupado com alguns planos. Os nazistas queriam transformar Rudso em hospital de campanha com o avanço soviético. Quando os russos chegaram em 1945, Stephanie e Helene buscaram refúgio na abadia arquiepiscopal de Pannonhalma. Ela morreu lá em 23 de agosto de 1945, aos 81 anos de idade. Ela havia deserdado sua filha um ano antes, e Elizabeth Marie não compareceu ao funeral de Stephanie. Ela foi enterrada na cripta da arquidiocese, e Helene, que morreu pouco menos de um ano depois, foi enterrado ao lado dela. Depois, no século XVII, na Espanha, uma jovem princesa foi obrigada a casar com um tio e sofreu as consequências. Infanta Margarita Teresa, ou Margarida Teresa em inglês, nasceu no Palácio Real de Alcáçova, em Madrid, no dia 12 de julho de 1651. O pai dela era o rei Filipe IV. Ele era o governante da Espanha desde 1621. Após subir ao trono quando tinha apenas 15 anos, Filipe ficou conhecido como Replaneta, que significa o Rei Planeta. Isso porque o Império da Espanha se estendia ao redor do mundo. Naquela época, abrangia a maior parte da América Central e do Sul, as principais ilhas do Caribe, as Filipinas, partes da Ásia e pequenas regiões da costa da África Ocidental. A mãe de Margarida era Mariana, ou Maria Ana da Áustria, filha de Fernando III Duque da Áustria e imperador do Sacro Império Romano Germânico. Os pais dela nasceram na influente Casa de Habsburgo, dinastia originada nas montanhas entre Suíça e Áustria na era medieval. Com o passar dos anos, os Habsburgo começaram a conquistar grande parte da Europa, mas não principalmente através de guerras sangrentas. Não, bem, eles haviam dominado a arte do casamento como forma de poder, forjando alianças que lhes permitiram conquistar vastos impérios. No final do século XV, herdaram o trono espanhol, tornando-se a força mais imbatível da Europa. Uma família cujo poder não conhecia limites. Os Habsburgos eram famosos por seu vasto império e também por sua perigosa obsessão com o incesto por gerações. Eles se casavam dentro da própria linhagem, selando alianças ao custo da própria saúde. Essa tradição distorcida levaria a consequências genéticas devastadoras, enfraquecendo a dinastia por dentro. Os pais de Margarida Teresa não eram apenas parentes distantes, eles eram muito mais próximos do que qualquer um deveria ser. O pai dela era do ramo espanhol da família, e a mãe dela era do lado austríaco. Mas a ligação deles era muito mais profunda porque, em uma chocante demonstração de endogamia real, eles eram tio e sobrinha. Os laços de sangue perturbadoramente próximos entre os pais de Margarida tiveram um preço. Dos 5 filhos deles, 3 morreram na infância. Apenas 2 sobreviveram, Margarida e seu irmão mais novo, Carlos, conhecido como Charles em inglês. Mas sobreviver não significava salvação. Carlos era um testemunho ambulante dos horrores da endogamia. Aos 20 anos, ele já parecia envelhecido, calvo e atormentado por uma mandíbula grotescamente deformada. Sua mente parecia definhar tão rápido quanto seu corpo, mostrando sinais de demência precoce.
Mais tarde, seus contemporâneos o apelidaram de O Enfeitiçado, pois muitos achavam que seus problemas físicos e intelectuais vinham de feitiçaria. Na verdade, o coeficiente de consanguinidade de Margarida e Carlos era grotescamente alto, com algumas estimativas sugerindo que eles eram tão consanguíneos quanto filhos nascidos de irmãos. Historiadores ainda discutem se a condição de Carlos era apenas genética, fruto de séculos de consanguinidade ou outra causa. Margarida pode ter tido mais sorte, mas não ficou completamente imune, embora fosse muito mais saudável que seu irmão. Ela carregava a maldição dos Habsburgo à sua própria maneira. Como veremos, Margarida foi criada na grandiosidade do Palácio Real de Alcácer, um mundo de opulência onde cada capricho era atendido por um exército de criadas e servos. Por exemplo, a infanta frequentemente se entregava a doces e chocolates que ela precisava esconder dos médicos da corte. No entanto, por baixo de todo o luxo, estavam as sufocantes restrições da corte de Madrid, onde cada movimento, cada palavra, cada olhar era ditado por uma etiqueta real inflexível. Como princesa da poderosa dinastia Habsburgo, ela recebeu a melhor educação que o dinheiro e o poder podiam proporcionar. Ela aprendeu vários idiomas e se dedicou ao alemão para se comunicar melhor com os primos Habsburgo do lado austríaco. E aprendeu um pouco de latim, a língua sagrada do conhecimento e da Igreja Católica Romana, mas nenhuma educação poderia prepará-la para o destino que a aguardava. Conforme Margarida crescia, não podia ignorar a grande diferença de idade entre seus pais. Bem, o pai dela era quase 30 anos mais velho que a mãe, mas se esse detalhe a incomodava, ela nunca demonstrou. Diferenças de idade à parte, os pais dela a adoravam. Ela era a joia preciosa deles, a única criança realmente saudável que a união deles tinha produzido, e eles a cercavam de carinho. Com seus traços delicados e espírito animado, Margaret cativava todos ao seu redor. Ela era chamada de anjinho pela família e amigos. Talvez por isso seus pais contrataram um dos maiores pintores da Europa. Pintores para imortalizá-la em um retrato deslumbrante quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Um retrato que se tornaria uma das pinturas mais famosas da história. A pintura de Velázquez era conhecida como La Família, a família. Hoje é chamada de Las Meninas, que significa as damas de companhia. Esse é um título mais apropriado, pois mostra Margarida sendo atendida por vários funcionários da casa que estão arrumando seu vestido. Entre as muitas figuras retratadas na pintura, outra se destaca: Marie Barbola, uma cortesã com nanismo. Em uma época em que pessoas com a condição dela eram frequentemente reduzidas a mero entretenimento para a nobreza, Velázquez fez algo radical. Em vez de simplesmente retratá-la como uma piada, ele lhe deu profundidade, dignidade e um olhar penetrante. Isso sugere um mundo interior complexo. Até o próprio Velázquez aparece na obra-prima, um observador silencioso do mundo luxuoso, porém rígido, da corte espanhola. Outras pessoas são vistas em pinturas e espelhos em As Meninas, incluindo os pais de Margarida. E essa também não foi a única pintura famosa de Margarida. Velázquez pintou nada menos que 5 retratos da princesa em sua juventude, imortalizando sua beleza e elegância real. Na verdade, ela foi uma das jovens mais retratadas em toda a Europa da Idade Moderna, construindo sua imagem de poder e prestígio. Embora isso contraste com o destino triste que a aguardava, pode parecer difícil de compreender para as mentes modernas. Mas, quando Las Meninas foi pintado em 1656, quando Margarida tinha apenas 5 anos, já havia uma discussão crescente na corte espanhola sobre com quem ela se casaria. No mundo implacável da política real, o casamento nunca foi sobre amor, era sobre poder. Emoções e desejos pessoais não significavam nada quando dinastias estavam em jogo. Filha do rei da Espanha, Margarida não era só princesa, mas uma peça de alto risco no xadrez brutal da diplomacia europeia. Seu futuro foi decidido muito antes mesmo que ela o compreendesse. Por exemplo, em certo momento houve uma sugestão de que ela poderia se casar com Carlos Stuart, da família real inglesa. Ele foi restaurado ao trono inglês como rei Carlos II da Inglaterra, Escócia e Irlanda
em 1660, depois que a Inglaterra experimentou brevemente ser uma república na década de 1650. Um casamento desse tipo teria sido usado para formar uma improvável aliança com os ingleses numa época em que França e Espanha eram rivais ferrenhos pela dominação da Europa Ocidental. Por fim, Carlos casou-se com Catarina de Bragança, portuguesa, em 1662. O colapso das negociações para que Margarida se casasse com Carlos Stuart ocorreu principalmente devido à oposição do rei Filipe. Ele achava que sua filha deveria se casar com alguém do ramo austríaco da família Habsburgo. Ele parecia não demonstrar nenhuma preocupação com o fato de que esse casamento aprofundaria a endogamia da família. Afinal, era simplesmente assim que os Habsburgo mantinham o poder em suas mãos. Quanto a Margarida, ela não tinha voz sobre seu destino. Quando as negociações entre Madrid e Viena começaram, ela provavelmente estava completamente alheia às consequências chocantes que essa união traria. Ela ainda tinha apenas 11 anos quando foi anunciado na corte real que ela se casaria com Leopoldo da Casa de Habsburgo. Como sua mãe antes dela, Margarida agora estava destinada a continuar a tradição incestuosa dos Habsburgo. E iria se casar com um parente muito próximo, um homem que era tanto seu primo de primeiro grau quanto seu tio. Leopoldo era o irmão mais novo de sua mãe. Tornou-se rapidamente arquiduque da Áustria, rei da Hungria, Croácia e Boêmia, além de imperador do Sacro Império Romano no fim dos anos 1650. Mesmo na Europa moderna já havia padrões sobre a idade mínima para uma criança se casar. Margarida foi prometida ao tio no início de 1663, mas acharam que ela era jovem demais para casar naquela época. Em vez disso, só em abril de 1666, quando já estava perto de completar 15 anos, que Margarida partiu de Madrid para viajar até Viena. Após 6 meses de viagem, o grupo real espanhol chegou a Viena em dezembro de 1666. A cerimônia de casamento aconteceu alguns dias depois, em 12 de dezembro. Foi um evento magnífico, com a presença de muitos dos mais poderosos membros da realeza e dignitários da Europa, sem poupar despesas, e a grandiosidade não parou por aí. As celebrações continuaram durante todo o ano de 1667, mas por trás do esplendor, um destino sombrio já estava se desenrolando. A vida em Viena era peculiar e às vezes difícil para Margarida no começo. Ela e seu novo marido tinham um casamento estranho. Pode surpreender os ouvidos modernos ouvir isso, mas eles não tentaram ignorar o parentesco próximo de sangue. Ela realmente o chamava de tio. Apesar dessa situação nada ortodoxa, eles se davam bem. Eles compartilhavam interesses como arte e música, e Leopoldo se esforçou para que Margarida se sentisse à vontade no novo ambiente. Também era comum que membros da realeza como Margarida, ao deixarem sua terra natal para se casar com um governante ou príncipe estrangeiro, trouxessem membros de sua antiga criadagem. Assim, ela teria algumas faces familiares ao seu redor na corte de Viena enquanto se adaptava à sua nova vida. Talvez até houvesse algumas pessoas que estiveram em Madrid quando Velázquez pintava as meninas muitos anos antes. Apesar disso, Margarida seguia nostálgica, presa às raízes espanholas e pouco se esforçava para aprender alemão. Com o passar do tempo, sua beleza delicada começou a desaparecer. Sua pele ficou mais pálida, seus traços mais cansados, e o queixo característico dos Habsburgo tornou-se mais pronunciado. O casamento tinha outros problemas. Margarida engravidou quase imediatamente após chegar a Viena e deu à luz um menino chamado Fernando em setembro de 1667. Porém, ele viveu só 3 meses e meio, morrendo em janeiro de 1668. A sorte deles pareceu mudar com o nascimento da próxima filha, Maria Antônia, em janeiro de 1669. Ela seria a única dos filhos de Margarida a sobreviver. 2 outros não tiveram a mesma sorte. Um filho, João Leopoldo, nasceu em 20 de fevereiro de 1670, mas tragicamente morreu em poucas horas. Outra filha, Maria Ana,
Viveu apenas 2 semanas antes de falecer em fevereiro de 1672, e esse padrão devastador era um sinal do que estava por vir. A difícil série de gestações de Margarida se devia em parte aos seus próprios problemas de saúde. Embora ela tivesse sido uma criança muito mais saudável do que seu irmão, ela começou a apresentar alguns problemas de saúde crescentes nos anos que antecederam e seguiram sua chegada a Viena. Quando ela chegou a Viena no fim de 1666, logo comentaram sobre suas frequentes doenças. Durante um tempo, muitos atribuíram isso ao desgaste constante das gestações. Em apenas 6 anos, ela passou por 6 gestações, incluindo 4 nascimentos e 2 abortos espontâneos, cada um deixando-a mais fraca e mais deprimida do que antes. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que algo mais sinistro estava acontecendo. Margaret frequentemente ficava confinada à cama mesmo quando não estava grávida. Os médicos diagnosticaram Margaret com uma glândula tireoide aumentada, mas no século XVII não havia cura e sua condição só piorava. As coisas realmente pioraram para Margaret. No início da primavera de 1673, ela teve uma crise de dores abdominais que durou 3 semanas. Depois ela teve febre. Existem documentos escritos por embaixadores estrangeiros na corte de Viena nessa época que indicam que muitos estavam seriamente preocupados que ela fosse morrer. No início de março, ela teve dificuldades para respirar e no dia 10 de março um confessor foi chamado para ouvir sua última confissão e lhe dar o sacramento. Apenas 2 dias depois, em 12 de março, Margarida morreu aos 21 anos de idade. Uma autópsia revelou uma verdade comovente. Ela estava esperando outro menino no momento de sua morte. Sua vida, tragicamente interrompida, terminou na cripta imperial em Viena, onde ela foi sepultada. A morte da arquiduquesa e imperatriz do Sacro Império Romano resultou em um longo período de luto na corte austríaca. Os serviços fúnebres se estenderam por semanas até abril. Leopoldo ficou arrasado com a morte prematura de sua esposa. No entanto, isso não o impediu de se casar novamente, até o final do ano. Sua nova esposa era a arquiduquesa Cláudia Felicitas da Áustria, membro do ramo tirolês dos Habsburgo. Mas para Leopoldo, o casamento não era por amor, era por sobrevivência. O jogo dinástico precisava continuar, e mais herdeiros eram desesperadamente necessários, de preferência homens, para garantir que o reinado dos Habsburgo pudesse perdurar. Após a morte de Margarida, seus direitos ao trono espanhol foram passados para sua única filha sobrevivente, Maria Antônia. Quando Maria Antônia morreu em 1692, seus direitos foram herdados por seu único filho sobrevivente, o príncipe José Fernando da Baviera. A morte precoce de José Fernando em 1699 e o fracasso do rei Carlos II em gerar um herdeiro provocariam uma crise de sucessão. Isso mergulhou a Espanha e toda a Europa em uma guerra brutal que durou quase 15 anos. Uma crise que talvez, pudesse ter sido evitada se os Habsburgos não tivessem se destruído por dentro devido às suas práticas incestuosas. Seguimos no século XVII para a próxima história sobre uma princesa que passou a odiar a vida após virar rainha. Maria Teresa da Espanha nasceu em 10 de setembro de 1638, no Palácio de Escorial, perto de Madrid. Seu pai era Filipe IV, rei da Espanha desde 1621 e governante do maior império colonial já visto na história até então. Vai do México, no norte, ao Chile e Argentina, no sul. Sua mãe era Isabel da França, filha do rei Henrique IV e irmã do rei Luís XIII, ambos governantes da França. Na época do nascimento de Maria Teresa, os pais de Maria Teresa tinham muitos filhos, mas tragicamente quase todos morreram na infância. Apenas um de seus 4 irmãos, Balthazar Childs, sobreviveu além da infância, mas ele também foi levado cedo demais. Em 1644, aos 6 anos, Maria Teresa perdeu a mãe Isabel por complicações após outro aborto espontâneo. Então, 2 anos depois, seu irmão mais velho,
com apenas 16 anos de idade, também faleceu. Essa perda abriu um vazio profundo no coração da jovem infanta, e com a morte do irmão, ela de repente se tornou a herdeira do trono espanhol. Após as mortes de sua mãe e de seu irmão, a jovem infanta se aproximou ainda mais do pai, que garantiu que ela recebesse uma educação católica rigorosa, baseada na Contra-Reforma. Ensinada por estudiosos renomados, ela aprendeu latim e outras matérias, enquanto o pai a introduziu à política e história. Ainda assim, sua criação foi cercada de afeto, animais de estimação, artistas e o esplendor da corte espanhola. Essa corte, uma das mais magníficas do mundo, era enriquecida pela riqueza das Américas e agraciada por figuras culturais como pintores. Diego Velázquez ofereceu a Maria Teresa um ambiente excepcional para crescer. No entanto, Filipe sabia que, mesmo bem educada, uma filha como única herdeira poderia causar agitação e ameaçar a estabilidade da monarquia. Por causa disso, em 1649, ele se casou novamente, desta vez com sua própria sobrinha, Mariana da Áustria, de 14 anos. Ela deu à luz 2 filhos, dos quais Carlos, nascido em 1661, sobreviveria até a idade adulta. Esse meio-irmão substituiu Maria Teresa como herdeiro do pai e se tornou rei, Carlos II, em 1665. Para entender como a vida da infanta Maria Teresa se desenrolaria, precisamos compreender o horrível relacionamento diplomático entre Espanha e França. Na era moderna, tanto a França quanto a Espanha só começaram a se formar como reinos unificados no século XV. Antes, a Espanha era formada por reinos como Castela, Leão e Aragão. Enquanto a França emergia da fragmentação feudal e da Guerra dos 100 Anos, com a consolidação, ambos se tornaram os reinos mais poderosos da Europa Ocidental. Em 1494, a França invadiu a Península Itálica, onde a Espanha tinha vastos territórios no sul. Isso desencadeou uma rivalidade amarga entre as duas potências que perdurou por mais de 150 anos. Espanha e França travaram as guerras italianas por 65 anos, até 1559, quando a Espanha saiu vitoriosa e dominou Sardenha, Sicília, Nápoles e Milão. Em seguida, a França foi abalada por guerras religiosas, com a Espanha apoiando a Liga Católica e enviando tropas nas décadas de 1580 e 1590. Com a paz em 1598, houve breve pausa até que as duas potências voltassem a se enfrentar, agora em lados opostos na Guerra dos 30 Anos, iniciada em 1618. Nesse período, a rivalidade entre eles alcançou o norte da Itália, o Ducado de Mantua e até os territórios espanhóis. A França apoiou rebeliões em Portugal e na Catalunha na década de 1640, e a rivalidade franco-espanhola definiu a política internacional da Europa Ocidental de 1490 a 1650, ou seja, até que o casamento de Maria Teresa com Luís XIV fosse organizado. O conflito entre França e Espanha era tão intenso que persistiu mesmo após as demais potências europeias encerrarem a Guerra dos 30 Anos. Em 1648, franceses e espanhóis continuaram lutando, mas na década de 1650 os espanhóis estavam exaustos. Eles perderam o controle de Portugal, que haviam conquistado no final da década de 1590 e que agora voltava a ser uma nação independente. E eles só conseguiram reprimir a rebelião na Catalunha por pouco. Assim, em 7 de novembro de 1659, eles concordaram com o Tratado dos Pirineus com a França, que foi assinado na fronteira montanhosa entre as duas nações. Pelo tratado, a Espanha cederia parte dos Países Baixos espanhóis à França. Foi firmada uma aliança matrimonial para consolidar a paz. Pelos termos, Filipe IV aceitou casar sua filha Maria Teresa com Luís XIV, rei da França. A ideia era que, após 165 anos de guerra quase constante entre franceses e espanhóis, a aliança matrimonial levaria a uma paz mais duradoura. A Espanha, em particular, precisava de um acordo desse tipo. Como seus cofres estavam vazios e eles eram uma potência em declínio devido às guerras caras que travaram perpetuamente ao longo dos séculos XVI e XVI primeiro.
Embora o Tratado dos Pirineus tenha sido acordado em novembro de 1659, a assinatura formal e o encontro entre os dois monarcas ocorreram em 7 de junho de 1660. Maria Teresa acompanhou seu pai e vários cortesãos e ministros espanhóis aos Pirineus para assinar o tratado, na Ilha dos Faisões, uma pequena ilha no rio Vidasoa, na fronteira. Lá, ela conheceu seu futuro marido, que já demonstrava sua intenção de governar como um monarca absolutista, rejeitando a dependência do parlamento e se apresentando como o representante escolhido por Deus para governar a França. Quando Luís viu sua futura esposa pela primeira vez, ele deve ter notado uma mulher baixa e rechonchuda, de pele clara e cabelos loiros, bem dentro dos padrões de beleza da época. Diferente de muitos Habsburgos, ela não herdou os traços faciais marcantes da endogamia, principalmente por causa de sua mãe. No entanto, ela tinha dentes ruins, resultado de seu amor por doces e chocolate quente. Curiosamente, os dois, ambos com 21 anos, tinham praticamente a mesma idade. Luís nasceu em 5 de setembro de 1638, 5 dias antes de Maria Teresa. Quando se conheceram, Luís já era rei da França há 17 anos, tendo herdado o trono em 1643, quando ainda não tinha nem 5 anos de idade. Após o encontro na Ilha dos Faisões, o casal de noivos cruzou a fronteira. Lá, Maria Teresa se despediu do pai pela última vez de forma comovente, ambos cientes de que nunca mais se veriam. Na despedida, Filipe IV lembrou a filha de seu novo destino. Você deve esquecer que é uma infanta e lembrar apenas que agora é rainha da França. Em 9 de junho de 1660, eles se casaram em Saint-Jean-de-Luz, França, tornando Maria Teresa rainha consorte da França. Eles seguiram lentamente para o norte durante o verão e só fizeram sua entrada cerimonial em Paris em 26 de agosto de 1660, quando o povo saiu em massa para receber sua nova rainha. Um fato curioso no casamento de Maria Teresa é que ela se casou com seu primo duplo de primeiro grau, mesmo com a relação hostil entre França e Espanha. Ao longo dos anos, o casal era muito próximo em parentesco. A mãe de Luís era Ana da Áustria, filha de Filipe III da Espanha, avô de Maria Teresa. Além disso, devido ao intenso cruzamento entre as casas reais da Espanha e da Áustria, dois ramos distintos da Casa de Habsburgo, Maria Teresa também era aparentada com Luís de outras maneiras complicadas. Para piorar, do lado direto da família dela, a mãe de Maria Teresa, Isabel, era tia de Luís XIV. Então, ambos eram fruto da endogamia real europeia, e essa união incestuosa só iria aprofundar isso ainda mais. Felizmente, porém, os filhos deles escaparam da endogamia debilitante que atormentou outros Habsburgos espanhóis e austríacos, mas isso pode tê-los afetado de outras formas, como veremos. Maria Teresa engravidou pela primeira vez poucos meses após se casar com Luís. Em 1º de novembro de 1660, e menos de 17 meses após o casamento, ela teve o primeiro filho, Luís, nome dado em homenagem ao pai. Ele teria uma vida saudável e longa. Maria Teresa não teve tanta sorte com os filhos seguintes, embora Ana Isabel e Maria Ana tenham nascido em novembro de 1662 e 1664. Coincidentemente, ambas morreram após 6 semanas, no fim de dezembro de 1662 e 1664. Uma terceira filha, Maria Teresa, homenageando a mãe, viveu até os 5 anos. Mas ela também morreu em março de 1672, provavelmente de tuberculose. Felipe Carlos e Luís Francisco, nascidos em 1668 e 1672, também morreram ainda crianças. Portanto, dos 6 filhos, Maria Teresa deu à luz apenas um, seu primogênito, que sobreviveu até a idade adulta. Apesar da mortalidade infantil ser comum no século XVII, como mostra o caso da rainha Ana da Grã-Bretanha, as perdas de Maria Teresa foram ainda mais severas. A fragilidade de seus filhos pode ter resultado não só dos limites médicos da época, mas também da linhagem endogâmica e do casamento com um primo duplo de primeiro grau.
o que agravou ainda mais essas fraquezas herdadas. O reinado de Maria Teresa como rainha consorte da França foi peculiar. Ela era muito estimada pelo marido e pela corte, sendo vista como caridosa, supersticiosa e muito apaixonada por ele. Ela fazia tudo o que podia para agradá-lo, adotando as modas da corte francesa e participando de bailes e espetáculos. Apesar de sua timidez natural, ela passava seu tempo livre cercada por suas damas de companhia da Espanha, seus anões, seus cachorrinhos e seu amado chocolate. Ela também era conhecida por usar salto alto com frequência para compensar sua baixa estatura, mas era desajeitada e caía com frequência. Mesmo assim, sua devoção era testada todo dia. Luís, notório mulherengo, teve várias amantes em Paris e depois no recém-construído Palácio de Versalhes. Maria Teresa desprezava muitas delas e frequentemente chorava em particular, mas fazia vista grossa, nunca o confrontando publicamente. Para tentar compensar em parte suas infidelidades, Luís frequentemente organizava apresentações de comédias, especialmente comédias espanholas que ele sabia que ela adorava. Cercada por uma corte cheia de aristocratas franceses, Maria Teresa formou um laço próximo com sua sogra, Ana da Áustria, viúva de Luís XIII, e sua prima Habsburgo. Com Ana, Maria Teresa podia falar espanhol, rezar, visitar igrejas e realizar obras de caridade. Longe dos olhares curiosos da corte francesa, ela a chamava carinhosamente de Dia. A morte de Ana em janeiro de 1666 foi devastadora, privando Maria Teresa de sua principal aliada e protetora. Luís já não escondia seus casos, especialmente após se apaixonar por Madame de Montespan no outono de 1666. Seu principal papel como rainha consorte era mediar as relações entre França e Espanha. Seu marido estava determinado a expandir seu reino e, em última análise, pretendia estender a fronteira oriental até o rio Reno, nos Países Baixos e no oeste da Alemanha. Isso colocaria a França em novo conflito com a Espanha, que ainda controlava os Países Baixos espanhóis, correspondentes à atual Bélgica. Os espanhóis também controlavam a Franche-Comté, ou País Livre, no que hoje é o leste da França. Maria Teresa enfrentou grande dificuldade em maio de 1667, quando seu marido declarou guerra ao seu país natal para reivindicar essas terras. A Guerra de Devolução foi um breve conflito em que os franceses invadiram os Países Baixos espanhóis. Em maio de 1668, a Espanha cedeu grande parte dos Países Baixos espanhóis para a França nos termos de paz. Os termos de paz poderiam ter sido ainda mais punitivos para os espanhóis. Se Maria Teresa não tivesse conseguido moderar as exigências do marido, Maria Teresa não viveria até a velhice. Em julho de 1683, ela teve um grave abscesso na axila e febre. Então Rosa e seus médicos optaram pelo procedimento médico padrão. Durante a sangria, a incisão pode ter atingido uma veia ou artéria grande, levando à morte dela em 30 de julho, aos 44 anos. Suas últimas palavras foram: "Desde que virei rainha, só tive um dia feliz." Luís XIV logo se casou em segredo com uma de suas amantes de longa data, embora o casamento nunca tenha sido tornado público e eles não tenham tido filhos legítimos. Isso queria dizer que Maria, única filha viva de Teresa, seguia como herdeira do trono. O Grande Delfim, ou Grande Príncipe, como era conhecido, viveu até 1711. No entanto, ele não sobreviveu ao próprio pai, Luís XIV, que viveu até 1715. No final, quando ele morreu, foi um bisneto de Maria Teresa, neto do Grande Delfim, que sucedeu como rei Luís XV. A linha direta da família real espanhola se extinguiu em 1700, quando o meio-irmão de Maria Teresa, Carlos II, morreu no final dos seus 30 anos, em parte por problemas de saúde devido à forte consanguinidade. Quando ele faleceu, Filipe de Anjou, filho do Grande Delfim e neto de Maria Teresa, sucedeu como rei Filipe V da Espanha. Assim, o casamento de Maria Teresa com Luís XIV em 1660 não apenas ajudou a consolidar a paz entre França e Espanha. 40 anos depois,
viu um membro da família real francesa suceder como rei da Espanha. Para o nosso quarto conto, vamos voltar para meados do século XVI. Ana da Áustria nasceu em 2 de novembro de 1549 em Cigales, próximo a Valladolid, Espanha. Seu pai era o futuro sacro imperador romano Maximiliano, segundo filho de Fernando I arquiduque da Áustria e rei da Hungria, Boêmia e Croácia, que se tornou sacro imperador romano em 1556. Maximiliano herdou os títulos do pai após sua morte em 1564, consolidando-se entre os governantes mais poderosos da Europa. Apesar de ser de família austríaca, Ana nasceu na Espanha durante uma longa visita de seu pai, que havia se casado com Maria em 1548, filha de ninguém menos que Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano, rei da Espanha e o monarca mais dominante de toda a Europa. Como você deve ter suspeitado, os pais de Ana eram parentes próximos. Eles eram primos de primeiro grau, pois seus pais, Carlos V e Fernando I, eram irmãos, ambos membros da ilustre Casa de Habsburgo. O casamento dos pais dela foi um dos primeiros entre os ramos austríaco e espanhol da dinastia de Habsburgo, criado para fortalecer o poder político. Mas uma aliança que, ao longo do século seguinte, contribuiria para a endogamia genética que passou a assolar a linhagem da família. Ana viveu seus primeiros anos no esplendor da corte espanhola, cercada de cerimônias, poder e grandeza imperial. A mais velha de 9 filhos que sobreviveram à infância, ela rapidamente se tornou a favorita querida de seu pai. Durante esses anos, sua mãe Maria governou a Espanha como regente com seu novo marido Maximiliano, enquanto seu pai, o poderoso, Carlos V, estava ocupado na Europa Central, travando sua campanha para suprimir a reforma protestante na Alemanha. A regência de Maria terminou em 1551, quando seu irmão Filipe voltou da Europa Central para assumir como governante interino. Na ausência do pai, com Filipe agora no comando, os pais de Ana estavam livres para retornar à Áustria, onde Ana foi criada e educada em meio à grandiosidade de Viena durante toda a década de 1550. Era jovem demais para lembrar dos primeiros anos na Espanha. Aqueles na corte nunca poderiam esquecer a criança imperial que havia nascido entre eles, uma princesa ainda bebê, cujo destino já estava entrelaçado com as grandes potências da Europa. Antes de mergulharmos mais fundo na vida de Ana e no estranho e fatídico casamento que a definiria, precisamos entender o mundo turbulento em que sua história se desenrolou. A Europa do século XVI era muito diferente de hoje, com potências rivais, alianças em constante mudança e uma política dramática. A Alemanha ainda não era unificada, mas formada por centenas de pequenos estados, ducados e cidades livres. Sob a estrutura frouxa do Sacro Império Romano, a leste ficava a vasta comunidade polaco-lituana, enquanto a Itália estava dividida em dezenas de estados rivais, incluindo os estados papais, a República de Veneza e uma série de outros ducados que lutavam constantemente pela supremacia. Em meio a esse cenário fragmentado, 2 titãs se destacavam dos demais: os reinos da Espanha e da França, travando uma amarga luta pela supremacia europeia. Eles travaram guerras de 1494 a 1559 pelo controle da Itália. Para a Espanha, manter laços próximos com o ramo austríaco dos Habsburgo era essencial para conter as ambições francesas. No final da década de 1560, essa aliança se tornou mais crucial do que nunca. Uma revolta violenta surgiu nos Países Baixos, atual Bélgica e Países Baixos, ameaçando o domínio espanhol sobre um de seus territórios mais ricos. Enquanto o rei Filipe II buscava preservar essa paz em seu império, ele procurou fortalecer seus laços com seus parentes austríacos, e dessa teia de necessidade dinástica e estratégia política, surgiria o casamento que moldou o destino de Ana. Inicialmente, Ana nunca foi destinada a se casar com Filipe. Como isso aconteceu? As cortes dos Habsburgo em Madrid e Viena planejavam outra união para fortalecer família e império. O plano era que Ana se casasse com seu primo, Dom Carlos, príncipe das Astúrias, único filho do rei Filipe II e de Maria Manuela de Portugal. Pelos padrões da Europa real, tal união não era nem um pouco chocante.
Casamentos entre primos eram estratégias diplomáticas frequentes para unir reinos por lealdade e sangue, tradição que durou na realeza europeia até o século XX. Dom Carlos era só 4 anos mais velho que Ana, suas idades eram próximas. Uma união que parecia equilibrada tanto politicamente quanto pessoalmente, mas Ana estava longe de ser a única pretendente de Dom Carlos. Em 1559, enquanto Espanha e França negociavam o fim das guerras italianas, planejaram o casamento de Carlos com uma princesa francesa. Nesse mesmo ano, ele ficou noivo de Isabel de Valois, a filha mais velha do rei Henrique II da França. Porém, em uma reviravolta diplomática, Isabel logo se casou com Filipe, para ajudar a garantir a paz entre os reinos rivais. Mais 3 noivas foram sugeridas ao jovem príncipe, entre elas outra francesa. A França logo entrou em guerras religiosas entre católicos e protestantes, o que frustrou esses planos na década de 1560 e inviabilizou casamentos com estrangeiros. Finalmente, ficou acordado que Dom Carlos se casaria com sua prima Ana. Apesar de Ana crescer em Viena na adolescência, acreditando que se casaria com o primo, nem tudo ia bem na Espanha. Em poucos anos, eventos a centenas de quilômetros dali tomariam um rumo mais sombrio. Dom Carlos, antes um herdeiro promissor, sofria com febres e problemas de saúde misteriosos desde a adolescência. Então, em 1562, ele sofreu uma lesão na cabeça após cair de uma escada. Apesar de vários tratamentos médicos bizarros e muitas vezes brutais, seu estado psicológico piorou. Quando chegou aos 20 anos, Dom Carlos era infame por explosões emocionais violentas, comportamento errático e uma instabilidade alarmante. Suas ações ficaram mais perigosas. Ele secretamente contatou opositores do governo do pai, incluindo rebeldes holandeses nos Países Baixos. Alarmado com a rebeldia do filho, Filipe II tomou uma atitude drástica e o prendeu no início de 1568. Com isso, qualquer esperança de um casamento entre Ana e Dom Carlos foi abrupta e irrevogavelmente destruída. No dia 24 de julho de 1568, Dom Carlos morreu enquanto estava preso, até hoje. As suspeitas persistem, com muitos acreditando que seu pai o deixou morrer de fome, determinado a impedir que seu filho se tornasse um ponto de união para a rebelião. No entanto, embora esse desastre tenha acabado com uma possível união, não extinguiu a ideia de Ana se casar dentro de sua família Habsburgo. Em vez disso, o plano tomaria um rumo sombrio e inesperado, preparando o cenário para um dos casamentos mais extraordinários da época. Quando Dom Carlos morreu no verão de 1568, Filipe II era um homem casado, embora sua esposa atual fosse a terceira. Maria Emanuela de Portugal, mãe de Dom Carlos, morreu 4 dias após o parto devido a forte sangramento. Maria Tudor, segunda esposa de Filipe e rainha da Inglaterra e Irlanda, morreu em 1558 de possível câncer de estômago ou útero. Eles não tiveram filhos. Ele se casou com Isabel de Valois, princesa francesa, em 1560, após uma história natal complexa. Ela faleceu em 3 de outubro de 1568, 10 semanas após Dom Carlos, depois de um natimorto. Tudo isso deixou Filipe II em posição desesperadora. Perdeu o herdeiro, a esposa, e no terceiro casamento, teve apenas filhas. E com as mortes de Dom Carlos e Isabel de Valois, em rápida sucessão, o rei se viu sem um sucessor masculino. E assim, em um movimento que chocou a Europa, Filipe propôs o impensável. Se Dom Carlos não podia mais se casar com Ana, talvez devesse se casar com sua sobrinha. Surpreendentemente, o pai de Ana concordou. Ana, de 20 anos, casou-se por procuração com seu tio de 43 anos em maio de 1570, enquanto estava em Viena. Desafiando a tradição e as objeções do Papa Pio V, horrorizado com os planos de Filipe de casar com sua sobrinha. Até então, a união de Ana com Filipe existia apenas no papel, casados por procuração, enquanto ela permanecia na Áustria, e ele governava a partir da Espanha. No outono de 1570, porém, finalmente chegou a hora de ela viajar para a Península Ibérica, onde uma grande cerimônia formal a aguardava.
Ela viajou com um grande séquito, rostos familiares de Viena, que a acompanhariam até a Espanha e ficariam ao seu lado. Uma prática comum entre as cortes reais para proporcionar continuidade e conforto às noivas, cujas vidas eram subitamente arrancadas de suas raízes e enviadas para viver em uma terra estrangeira. A viagem para a Espanha foi longa e cheia de tensão. O grupo de Ana viajou por terra através dos Países Baixos antes de embarcar em um navio para a Península Ibérica. Foram recebidos com aplausos e hostilidade dos holandeses, marcando um início sombrio para um casamento envolto em intrigas políticas. A viagem ocorreu durante a recente revolta holandesa, iniciada em 1568, após anos de agitação nos territórios espanhóis dos Habsburgo. Durante o trajeto, a princesa se envolveu em uma controvérsia diplomática, quando parentes de Floris de Montmorency, um nobre holandês preso na Espanha por seu papel na revolta, pediram a Ana que interviesse em seu favor. Após semanas no mar, ela chegou à Espanha em 3 de outubro de 1570 e pediu formalmente que a vida dele fosse poupada. Antes que ela chegasse ao rei, Flores foi executado secretamente em 16 de outubro, estrangulado até a morte, provavelmente por ordem de Filipe, segundo a maioria dos historiadores. Segundo todos os relatos, Ana se adaptou surpreendentemente bem à vida na Espanha. Ela foi recebida por muitos que se lembravam dela quando era bebê, e sua presença trouxe um toque de vida à rígida e muitas vezes solene corte espanhola. Brilhante, alegre e vivaz, ela amenizou a formalidade que sempre marcou o reinado de Filipe. Ana também foi a esposa mais amada de Filipe. Diplomatas disseram que o rei era realmente apaixonado por sua jovem esposa e, diferente de muitos antecessores, não há registros de amantes. Durante o casamento, Filipe visitava Ana diariamente e o casal era muito próximo, com personalidades semelhantes. Logo, ela engravidou e, em dezembro de 1571, nasceu o filho Houtfors. Ele foi chamado Fernando, em homenagem ao avô de Ana, e recebeu o título de Príncipe das Astúrias, ocupado por Dom Carlos até sua morte suspeita anos antes. Porém, ele não chegou à idade adulta e morreu em outubro de 1578, possivelmente de disenteria. O destino de Fernando acabou servindo como padrão para os filhos seguintes de Ana e Filipe. Carlos, outro filho, nasceu em 1573 e morreu antes dos 2 anos, em 1575. Outro menino, Diogo, nasceu em 1575, quando Fernando ainda vivia. Isso consolidava a sucessão, pois por um tempo havia 2 filhos saudáveis na linha do trono. Mas quando Fernando morreu em 1578, Diogo tornou-se o herdeiro. Aparentemente, ele sobreviveria à mãe, mas também morreu jovem de varíola em 1582. A única filha do casal, Maria, nascida em 1580, morreu em 1583. Isso significava que só um dos 5 filhos, Filipe, como o pai, chegaria à idade adulta. Ele nasceu em 1578 e se tornaria o herdeiro que Filipe II desejava, chegando até mesmo a se casar com sua própria sobrinha. Como citado, Filipe e Ana tinham um ótimo relacionamento, apesar da diferença de idade e dos laços familiares. Ela também foi como uma mãe carinhosa para as enteadas. Do casamento de Filipe com Isabel de Valois, Ana logo se tornou a 4ª esposa de Filipe a morrer cedo. Em 1578, o rei Sebastião I de Portugal morreu no norte da África em campanha contra muçulmanos do Marrocos. Ele tinha apenas 24 anos e não tinha filhos. Ele foi sucedido brevemente por Henrique I de Portugal, mas Henrique era cardeal da primeira igreja e também não tinha filhos. Quando ele morreu em 1580, uma crise de sucessão se instaurou e Filipe reivindicou o trono de Portugal. Isso foi contestado e, para solidificar sua reivindicação, Filipe, Ana e a corte espanhola partiram para Portugal em setembro de 1580. Ana foi rainha consorte de Portugal por poucas semanas no fim do outono de 1580, mas por um período breve. Durante a viagem para Portugal, ou após chegar lá, ela contraiu uma forma agressiva de gripe e ficou gravemente doente. Ela faleceu em Badajoz em 26 de outubro de 1580 devido à doença, uma semana antes de completar 31 anos,
Embora ela tenha sido inicialmente enterrada em Portugal, seus restos mortais foram posteriormente levados de volta à Espanha e sepultados na cripta real do Palácio de Escorial. Seu marido Filipe nunca se casou novamente e viveu até 1598. Finalmente, estamos viajando para a Áustria para o início do século XVI. Isabel da Áustria, da Casa de Habsburgo, nasceu em 9 de julho de 1526, em Linz, Alta Áustria. Ela foi a primeira filha do casamento de Fernando I Arquiduque da Áustria e Ana da Boêmia e Hungria. Eles se casaram 5 anos antes, e havia uma preocupação crescente na corte dos Habsburgo de que Ana talvez não pudesse ter filhos. Isso seria um problema para qualquer linhagem real ou aristocrática na Europa moderna. Uma época em que os casamentos eram totalmente voltados para a produção de herdeiros homens e filhas para formar alianças matrimoniais. Felizmente para a jovem princesa solitária, a chegada de Elizabeth pareceu abrir as comportas da vida no berçário imperial. Logo, os corredores antes silenciosos do casal ecoavam com os choros de príncipes e princesas recém-nascidos. A arquiduquesa Ana viria a ter 15 filhos, um número impressionante, e, milagrosamente, a maioria deles sobreviveu até a idade adulta, desafiando as chances mortais da infância no século XVI. Elizabeth passou a infância nos imponentes e sombrios salões do Palácio Hofburg, em Innsbruck, cercada por estudiosos, cortesãos e pela intensidade silenciosa de um lar devoto. Ela cresceu onde aprender era privilégio e dever. Seus pais, Ferdinando e Ana, eram apaixonados pelo conhecimento, garantindo que Elizabeth e seus irmãos recebessem uma educação rigorosa em línguas, artes e na fé católica. Ela falava alemão, italiano e francês, mas curiosamente não polonês, idioma que teria sido mais útil em seu trágico futuro. Seus dias eram preenchidos com lições de oração e as melodias dos cravos, enquanto a devoção fervorosa de seu pai não deixava espaço para boatos. Ao saber que um dos tutores fez piadas sobre cardeais, jurou punir quem divulgasse ideias luteranas. Executado. O mundo de Elizabeth era composto por livros, música e fé, baseado no conhecimento e nas descobertas das gerações passadas. Por volta do ano de 1530 ou 1531, quando Elizabeth era uma criança de 4 ou 5 anos, o pintor da corte austríaca Jakob Zeisenegger pintou seu retrato pela primeira vez. A pintura retrata uma jovem feliz e saudável, com bochechas rosadas e expressão gentil. Mas nem tudo ia bem com Elizabeth na infância. À medida que crescia, ela começou a sofrer de convulsões que foram piorando e se tornando mais frequentes com o tempo. O entendimento geral hoje é que Elizabeth era epiléptica. Essa era uma condição envolta em mistério durante o século XVI, uma época em que a revolução médica estava apenas começando. Ainda assim, havia mais conscientização e reconheciam que era uma condição de saúde. Bem, antigamente a epilepsia era tratada como uma condição quase sobrenatural. Dependendo da época e do lugar, ela podia ser vista de forma negativa ou positiva. Em certas culturas, era vista como maldição divina. Em outras, acreditava-se que pessoas com epilepsia se comunicavam com Deus ou deuses nas crises. O desconhecimento médico sobre epilepsia na Europa do século XVI impactaria profundamente a vida de Elizabeth. Porque, mesmo que alguns reconhecessem isso como uma condição de saúde, ninguém realmente entendia o que estava acontecendo com ela. Como veremos, quando Elizabeth viajou para a Polônia como uma jovem noiva, sua condição começou a sair do controle. Sussurros tomaram conta das cortes reais. Alguns diziam que ela era envenenada por ordem secreta da sogra controladora. Outros achavam que era obra do diabo, mas a verdade era ainda mais trágica. Não havia veneno, nem conspiração, apenas o corpo de uma jovem rainha atraindo enquanto sua epilepsia piorava silenciosa e implacavelmente. Antes de seguirmos Elizabeth em sua jornada fatídica para a Polônia, precisamos primeiro voltar no tempo até o ano de 1526, o mesmo ano de seu nascimento, menos de 2 meses depois de ela vir ao mundo. A guerra irrompeu em Mohács, uma planície tranquila da Hungria perto do Danúbio, em 29 de agosto de 1526. A Batalha de Mohács se tornaria um dos confrontos mais decisivos da história europeia.
Após mais de 2 séculos de expansão implacável pelo Oriente Próximo, passando pela Turquia, Levante, Egito e avançando profundamente pelos Balcãs, o Império Otomano agora voltava seu olhar para o coração da Europa Central. O sultão Suleimão I conduziu um grande exército à Hungria e enfrentou Luís I e seus aliados, que tinham forças bem menores. Entre os voivodas e senhores de lugares como a Transilvânia e a Valáquia, a batalha não só terminou em vitória turca e sua expansão ainda maior para o norte. O rei Luís II também morreu na batalha. A morte dele desencadeou uma disputa de sucessão que moldou a vida de Isabel enquanto ela crescia em Linz e Viena. Ela provavelmente não sabia que essa batalha decisiva, 7 semanas após seu nascimento, definiria o rumo de sua vida. O rei Luís II da Hungria tinha apenas 20 anos quando morreu e não deixou herdeiros. Com sua morte, a linhagem direta dos reis jaguelônicos, que governavam a Hungria desde 1490 após Matias Corvino, terminou. Luís II também foi rei da Croácia e da Boêmia. Enquanto algumas das terras que ele governava em nome agora estavam ocupadas pelos turcos otomanos e assim permaneceriam por séculos. Em alguns casos, o preço por quem o sucederia foi considerável. 3 coroas diferentes, as da Hungria, da Boêmia e da Croácia. 2 fortes candidatos disputavam o trono. O pai de Isabel era um deles. A esposa de Fernando e mãe de Isabel era Ana da Boêmia e da Hungria, por um motivo. Ela era irmã do agora falecido rei Luís II e filha de Vladislau, segundo que governou a Hungria, a Boêmia e a Croácia, até sua morte em 1516. Por Ana, os filhos de Fernando, como Isabel, eram herdeiros diretos da dinastia jaguelônica, mantendo viva essa linhagem real. Sua reivindicação ia além de conquista ou política. Era uma ponte matrilinear entre os Habsburgos e as coroas derrotadas da Europa Central. O segundo pretendente aos 3 tronos era João Zápolia, o voivoda da Transilvânia. Como senhor de fronteira húngaro, ele tinha apoio da aristocracia local, que o indicou para suceder Luís II. Além disso, ele tinha parentesco com a hierarquia polonesa, um reino onde um ramo separado da dinastia jaguelônica governava tanto o reino da Polônia quanto o grão-ducado da Lituânia. Embora o velho rei Sigismundo I da Polônia não pretendesse reivindicar para si os tronos da Hungria, Croácia e Boêmia, ele não podia ignorar a ameaça da expansão dos Habsburgo. Para conter o crescimento do poder deles, ele apoiou João Zápoio, o rival de Fernando. O que se seguiu foi uma guerra brutal de sucessão que perdurou de uma forma ou de outra até a morte de Zápoio em 1540, uma luta que mudaria o equilíbrio de poder na Europa Central. É aqui que Isabel entra na história. Para garantir sua reivindicação, Fernando sabia que precisava chegar a um acordo com a Polônia. A dinastia jaguelônica não tinha desejo de governar a Hungria, mas observava com apreensão enquanto o império dos Habsburgo, que incluía o ramo espanhol que se estendia da Espanha até as Américas, se tornava cada vez mais poderoso. Apesar de ser uma potência no século XVI, a Polônia não queria que os Habsburgos avançassem mais para o leste, rumo à Boêmia e Hungria. No mínimo, eles queriam neutralizá-los e formar uma aliança caso Fernando conseguisse garantir a Hungria e a Boêmia. Os diplomatas de Fernando logo iniciaram conversas com a corte polonesa, propondo uma aliança matrimonial centrada na jovem Isabel. A união garantiria aos jagelões que, após os Habsburgos assegurarem os tronos da Boêmia e Hungria, não avançariam sobre as terras polonesas. O plano era simples. Isabel se casaria com o jovem rei da Polônia e grão-duque da Lituânia, Sigismundo II Augusto. Mesmo criança, Sigismundo tornou-se co-governante com seu pai idoso em 1529. As negociações de casamento começaram no ano seguinte, em 1530, unindo a filha mais velha de Fernando à coroa polonesa. Um tratado formal foi assinado em novembro daquele ano, mas Isabel tinha apenas 4 anos de idade. O acordo estabelecia que o casamento aguardaria até que ela completasse 7 anos, dependendo da dispensa papal. Necessária não só pela idade dela, mas também por serem primos de primeiro grau. Com o tempo, o plano foi revisado.
O casamento foi adiado até o início de 1540, quando Elizabeth tivesse idade adequada. Depois de anos de negociações, Elizabeth deixou Viena em abril de 1543, aos 16 anos. 2 semanas depois, ela chegou a Cracóvia, onde conheceu pela primeira vez o homem a quem estava prometida há 13 anos, Sigismundo II. Augusto, agora com 22 anos. Naquele mesmo dia, dentro da grandiosidade da Catedral de Wawel, os dois se casaram. Elizabeth foi agora coroada Grã-Duquesa da Lituânia e Rainha da Polônia, selando uma aliança política muito esperada pelas próximas 2 semanas. Cracóvia explodiu em celebração, com festivais, banquetes e fogos de artifício, marcando o que muitos esperavam ser o início de uma paz duradoura entre a Polônia e a Áustria. Por trás do esplendor e das canções, uma história sombria começava, logo transformando essa união real em tragédia. Depois que as celebrações terminaram e a realidade se impôs, a vida de Elizabeth em Cracóvia se transformou em um pesadelo. A saúde dela havia se deteriorado durante a viagem para a Polônia e ela começou a ter um número crescente de convulsões, mas sua situação conjugal era ainda pior. O casamento só foi adiado até 1543, devido à forte oposição da mãe de Sigismundo. Bona Sforza era uma nobre italiana da casa de Sforza, que governava o Ducado de Milão desde meados do século XV. Bona era uma presença marcante e formidável na corte polonesa e estava determinada a bloquear a expansão dos Habsburgo por causa disso. Ela lutou contra esse casamento em todos os momentos, e quando Isabel finalmente chegou, tornou a vida de sua nova nora miserável. Por exemplo, mesmo após o casamento, ela continuou contestando os termos do contrato matrimonial e do dote. Isabel, por sua vez, era uma mulher jovem e tímida, e ficava intimidada com a atitude de sua sogra. Porém, havia questões mais graves por trás das paredes do palácio. Sigismundo tinha pouco afeto por sua jovem esposa e nem sequer considerava Isabel atraente. Por isso continuou mantendo várias amantes, chegando a vê-las abertamente mesmo após o casamento. Longe de casa, Isabel ficou isolada em uma corte estrangeira, acompanhada apenas por um pequeno séquito de austríacos. Ela estava cercada por uma sogra hostil e por um marido que a via como pouco mais do que uma peça diplomática nos jogos de poder da Europa Central. Então talvez fosse inevitável que sua saúde continuasse a piorar. Cortesãos relataram convulsões mais frequentes, enquanto rumores diziam que a velha rainha Bonner a envenenava, embora nunca tenham encontrado provas. Suas circunstâncias difíceis despertaram a simpatia de muitos, e a nobreza polonesa geralmente admirava sua graça e gentileza, mas nem mesmo a boa vontade deles pôde mudar seu destino. A jovem Elizabeth parecia estar condenada desde o momento em que pisou na Polônia, em meados da década de 1540, quando uma onda de peste varreu o leste da Europa. E a família real tomou a única medida preventiva disponível na época. Eles fugiram da cidade e foram para o campo por um tempo. Sigismundo partiu para Vilnius, a capital do Grão-Ducado da Lituânia, com sua amante favorita, Bárbara Radziwiłł. Enquanto isso, Isabel viajou pela Polônia com sua sogra e seu sogro, Sigismundo. Eu, como outros, sentia simpatia pela situação de Isabel. Mas ele já era idoso e frágil, com quase 80 anos e podia pouco para ajudá-la. Isabel acabou se reunindo com o marido em Vilnius, e ele tentou mostrar que tudo estava bem no novo casamento. Por questões de cordialidade diplomática com os Habsburgos, mesmo que essa não fosse a realidade na cidade, as coisas pioraram drasticamente novamente. Os ataques de Isabel ficaram mais frequentes e começaram a afetar seriamente sua saúde. No início do verão de 1545, estava claro que ela estava em crise, desesperada. Seus pais foram avisados da Áustria e os médicos deles correram para o lado dela, mas já era tarde demais. Em 15 de junho de 1545, em Vilnius, a jovem rainha morreu aos 18 anos, 3 semanas antes de fazer 19. A corte mergulhou em luto e ela foi sepultada na Catedral de Vilnius 9 dias depois. Sigismundo, segundo Augusto, governaria a Polônia
até 1572, supervisionando a união formal da Polônia e do Grão-Ducado da Lituânia na comunidade polaco-lituana. Após um breve segundo casamento com sua amante, ele se casou com Catarina da Áustria, irmã mais nova de Isabel, em 1553. No fim, nenhum dos 3 casamentos de Sigismundo teve filhos. Ao morrer em 1572, a coroa polonesa ficou temporariamente com a Casa Real Francesa de Valois. Em 1575, sua irmã, Ana Jaquelon, subiu ao trono como a última de sua linhagem, após o que a Casa de Vassa assumiu a coroa polonesa lituana. Então, toda a cuidadosa intriga diplomática da coroa polonesa acabou não servindo para nada. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre histórias de princesas. Espero que tenham achado interessante. Agradeço especialmente aos membros do canal que aparecem na tela agora. Recebem benefícios como acesso antecipado, conteúdo extra, postagens especiais e novidades futuras. Se tiver sugestões, avise nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. É isso da minha parte. Até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.